Então, sai caro? Hoje qualquer casal, qualquer pessoa pode fazer esse tratamento? Olha, ainda é um tratamento que não é coberto pela grande maioria dos planos de saúde. Na realidade, os planos de saúde hoje em dia, a inseminação e a fertilização, ela não é coberta. Existem algumas decisões judiciais em alguns estados que conseguiram fazer com que casais tivessem seu tratamento custeado pelos planos. Mas a rigor, o tratamento é todo particular. Em porcentagem, geralmente dá certo, por exemplo, de 10 casais. Quantos conseguem? Variável, depende de cada caso. De um modo geral, as taxas de sucesso de uma fertilização atingem 50% até 60% de chance. Mas, como eu disse, depende de cada caso. Existem casos mais simples e existem casos mais complicados. Ok, então nós temos mais perguntas para vocês lá da rua. Doutor, meu nome é Antônio Francisco Magalhães e eu queria saber para quem doa o sêmen, tem algum retorno em valores? Então, doutor, o doador de sêmen ou óvulo recebe alguma coisa remunerada? Não, no Brasil não é permitido. Nenhum tipo de doação é remunerado. A doação é espontânea, anônima, não existe também, no caso de óvulo ou sêmen, não existe a ligação de quem recebeu com quem doou. Então, de forma alguma, isso pode acontecer. Ok, então, doutor Anatoly, mas para a gente entender um pouquinho mais o que é correto, o que é proibido, o que a lei diz sobre esse caso, nós convidamos aqui a doutora Marília Andrade, que é advogada, professora da Nova FAP, que vai tentar esclarecer um pouco mais o que diz a lei sobre esse caso. Com relação à questão propriamente dita da doação de óvulos, doação de sêmen, ela não tutela a questão da venda. Isso ficou muito a cargo do Conselho Federal de Medicina. Inclusive, ela é muito omissa, a gente tem problemas legais com uma certa frequência por falta de uma minúcia, de especificidade na matéria. Existem regulamentos já que proíbem a venda. A venda de óvulos, a venda de sêmen, ela precisa ser gratuita. Embora a gente saiba que existe aí todo um mercado paralelo onde essas coisas acontecem. É o chamado mercado negro. Isso, mas sem a tutela, sem um amparo legal. Doutor Anatoly, e quais são os riscos de quem entra nesse mercado negro? Existe algum risco? Claro, primeiro vai estar fazendo algo que não está dentro da ética. Então, quem faz esse tratamento, o médico ou quem está acompanhando, também não é ético. Então, obviamente, ela vai estar exposta a riscos de um tratamento, de procedimentos feito por uma pessoa sem uma ética, sem ser uma pessoa correta. O doador ele pode ser da mesma cidade ou estado? A escolha do doador é feita de acordo com as características da pessoa, tá certo? Então, se uma pessoa vai receber um óvulo ou precisa de um sêmen, tem que ser com a característica do pai ou da mãe que vai receber. Ok, então nós temos mais uma pergunta para vocês ali da rua. Doutor, eu preciso saber se a mulher que faz inseminação artificial precisa de cuidados especiais. Então, doutor, é uma gravidez normal como qualquer outra? É uma gravidez normal, mas também que inspira cuidados. Primeiro pelo desejo do casal de ter aquele filho, há uma ansiedade. Então, o cuidado nunca é demais. Mas, passado a fase crítica e a fase inicial, ela vai ter uma gravidez como qualquer uma outra, tranquila. 9 meses vai ter a alegria de ter um bebê em casa. Doutora Marília, a mídia às vezes complica muito, né, o pensamento das pessoas, inclusive gera até mais dúvidas, né? A gente observa agora um caso da novela que foi vendida essa questão do óvulo, sêmen. O que a senhora tem a dizer em relação a isso? É interessante, há pouco eu estava relembrando essa questão da novela, e se não me falha a memória, quando houve a primeira exibição, a pleiteante, no caso lá, que estava tentando, né, obter a maternidade para si, ela ganha na primeira instância, ela perde na segunda e a novela se finaliza antes que a gente tenha uma posição decisiva, última, do direito. As duas passeando como se numa solução salomônica, assim, tivessem dividindo o próprio filho. Então, isso traduz um pouco da falta de uniformidade das nossas leis e das nossas decisões mesmo. Acaba que essa questão de inseminação, ela tem decisões pontuais. Às vezes a gente decide para uma determinada vertente, às vezes por outra. Mas com relação ao pagamento, com relação a esse mercado paralelo, isso é uníssono, certo? Isso não se permite, né? A inseminação ela sempre tem que ter uma conotação gratuita. Doutor, e o doador do sêmen, ele pode voltar atrás?
o doador do sêmen, é interessante como a gente não se preocupa, a mãe que quer gerar esse filho, que recorre a essa clínica, quando é o casal, certo, que procura. Eu há pouco estava perguntando ao doutor Anatoly da possibilidade da clínica dele fazer inseminação com a mulher solteira. E ele me disse, até satisfeito, eu fico com a resposta que é possível, a lei ela não proíbe isso. Mas a gente precisa pensar que aí são 3 vontades, às vezes elas não são harmônicas, certo? É um doador que quer para si o quê? O anonimato. Se ele não fosse protegido por anonimato, possivelmente ele não doasse seu sêmen. A mãe quer o quê? Desenvolver uma produção independente, talvez, no caso da mulher solteira, ela quer levar a gravidez sem interferência masculina. E o filho? Quando esse filho estiver grande, for homem, for mulher, adulto, será que ele vai concordar com essa forma como a situação foi decidida? Dele não poder saber, conhecer a sua ascendência genética, que é diferente de parentalidade. Doutor Anatoly, nesse caso, no caso, por exemplo, dos casais homoafetivos, é mais complicado? Não, também é possível, a lei permite, e é possível sim os casais. Hoje em dia, a lei garante que se possa fazer o tratamento sem nenhum problema. Claro que existe uma problemática no que concerne à necessidade de um óvulo ou de um sêmen. É assim, doutor? É isso mesmo, né? Hoje a gente já teve, em recentes decisões, o STF, não resta mais dúvida que ele reconhece a estabilidade das uniões homoafetivas, inclusive. Portanto, essa fecundação, essa inseminação, ela deve ser permitida. Sempre tendo em mente que são 3, por mais que a gente raciocine, às vezes, em termos de 1 ou 2, tem o filho em questão. E esse filho, mais na frente, a mulher e o homem, também, se for o caso, ele precisa lidar com essa perspectiva de que esse filho, num futuro, possa querer ter acesso a conhecer a sua origem genética. Não para pleitear um novo pai. A lei não consente nessa mudança, né, o bel prazer. Mas sim por uma questão psicológica, de direito da personalidade da pessoa, do ser humano saber de onde veio. E isso a Constituição, ela tutela sem nenhuma dúvida, não resta nenhuma discussão nessa matéria. Então é importante que quando a mulher procure, é muito válido, né, a ciência, a serviço, às vezes até do relógio biológico, no caso da mulher solteira, que trabalhou, que descuidou, que não pôde fazer essa sequência natural, namorar, casar, ou talvez ter filhos, que ela tenha essa ferramenta, mas que ela tenha em mente que esse ser humano que vem desse procedimento diferente, novo, ele pode depois, mais adiante, querer alguma coisa, ela precisa estar preparada para lidar com isso. Ok.